Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Marco Munhoz, diretor comercial e de marketing da DPR. Como vocês sabem, a DPR é uma empresa 100% brasileira, com tecnologia voltada principalmente para os sistemas de rede externa. Na nossa história de 29 anos, temos mais de 100 patentes. Isso é raro no mercado. Tão raro que poucas empresas atingiram essa marca. Nós nos orgulhamos muito de ser uma empresa brasileira com um time dedicado a desenvolver produtos e serviços para o mercado nacional. Nessa websérie que vocês vão ver, nós estaremos apresentando os elementos da Nokia, que é nossa parceira. Nossa intenção com isso é levar conhecimento e novas formas de negócio e fontes para vocês, nossos clientes, poderem aumentarem muito suas receitas, protegerem suas redes e também, por que não, capitanear novos investimentos e crescimento. Agradeço bastante, espero que fiquem bem, aproveitem. Obrigado, Marco. Vamos seguir aqui. Eu sou Pedro Monteiro, para quem não me conhece. Eu sou pré-vendas de IP aqui da Nokia, atendo o mercado ISP. Tá? Já tenho mais de 15 anos aqui de empresa. Então, a gente trabalha em parceria, a Nokia DPR, né? Essa parceria é muito importante, porque a DPR chega onde a Nokia não consegue chegar, né? A DPR tem uma carteira de clientes, ela conhece o mercado ISP melhor do que nós, né? Então, essa parceria é muito importante. A DPR trabalha muito conhecida no mercado por toda a linha de passivos que ela produz, né? E ela é exclusivamente na linha de ativos de produtos, tanto IP, WDM, GPON, exclusivo Nokia, né? Então, essa parceria entre DPR e Nokia ela é muito importante. Hoje eu vou mostrar aqui o carro-chefe da Nokia no mercado ISP, quando a gente fala de IP, de produtos IP, tá? Que é o nosso 7750 SR1. Introduzindo um pouco da Nokia para quem não conhece, né, na Nokia no mercado aí de IP, tá? A Nokia ela tem mais de 20 anos aí de conhecimento de mercado em IP. Começou isso no início dos anos 2000 com uma empresa chamada Timetra. Essa empresa foi a empresa que idealizou o CS Routing, o conceito ali de roteamento orientado a serviço. Tá? Então, a Alcatel comprou essa empresa e passou, então, desde 2003, a produzir o seu próprio chipset, né, dos roteadores dentro de casa. Então, esse SP aqui de FlexPath é o chipset próprio que a Nokia, então a Alcatel, produz dentro de casa. Então, hoje a gente está na 4ª geração, né, o SP4 e SP5 no portfólio. SP3, por exemplo, que é um chipset de 2012, a gente ainda tem ele no portfólio, ainda é possível você comprar placas SP3, então isso mostra o compromisso da Nokia ali em manter no seu portfólio um produto, não descontinuar com facilidade, né, proteção de investimento, de TCO, enfim, isso para mostrar que a Nokia tem essa preocupação também, não é lançar um produto hoje, descontinuar, amanhã lançar outro, isso não é a característica da Nokia, para todo o portfólio, não só de IP. Tá? Então, a Nokia entrou em 2016, quando comprou, então, a Alcatel Lucent. Então, todo o portfólio IP veio para dentro da Nokia, complementando o portfólio Nokia. Tá? Então, quem não conhece Nokia, pensa que Nokia era só aquela empresa ali que fazia celulares, né, handset. Não, a Nokia ela é uma empresa multinacional com mais de 150 anos de mercado, e ela é muito forte na parte de desenvolvimento de tudo, de tecnologia, né? Uma empresa de tecnologia. Então, só para introduzir aí um pouco da Nokia no conceito, para quem não conhece ali a parte de IP. Tá? O chipset, né, que eu comentei ali, que é fabricado dentro de casa, o SP, o SR1, ele tem um chipset SP4, tá? 4ª geração de chipset. Então, ele é um chipset de 3 TB de capacidade, 3 terabits por segundo de capacidade. Foi o primeiro a entregar ali tecnologia de 16 nanômetros, 56 GHz. Possui ali arquitetura que a gente fala fully buffered. Né? O que é isso? É o buffer integrado ao chipset. Né? Quando a gente fala de equipamentos para core de rede, backbone mesmo, né, onde você tem uma grande quantidade de tráfego, seja peering, BNG, aquele ponto de rede onde você tem muito tráfego chegando no equipamento. Né? Esse tipo de posição de rede, a gente sempre posiciona equipamentos
fully buffered, né? Então, a linha 7750 é toda fully buffered, tá? Isso traz uma performance para a rede muito melhor do que um equipamento que não tenha buffer ou que não seja totalmente bufferizado, tá? Você vai ter uma redução de descarte de pacote, uma performance muito melhor. Os equipamentos também já suportam interface de 400 GB, que é SFP56DD, inclusive os transceivers coerentes, coloridos, né, tuneláveis, conforme cada um chama de uma forma, né, que você configurar ali no roteador o comprimento de onda, potência e sair do roteador já com um sinal colorido, que a gente diz. Tá? Então, os chipsets FP4 já suportam 400 GB colorido. Outro ponto importante que eu gosto de destacar do nosso chipset é que ele já foi, desde a concepção, quando ele foi desenvolvido, já pensado para fazer a parte de mitigação de ataque DDoS. Tá? Isso é um ponto muito importante, e o SR1 vem cada vez mais tomando relevância no mercado ISP por já suportar isso. Então, hoje, dentro da Nokia, a gente tem uma plataforma de detecção de ataque, uma plataforma analítica que detecta os ataques, tá? Que é o Deep Field, mas hoje, dentro da Nokia, dentro da solução da Nokia, quem faz a mitigação é o próprio chipset do roteador. Então, o chipset ele já foi pensado, né, para fazer, então, além de todas as funções de serviço, de BNG, né, de roteamento, já foi pensado também para fazer a parte de proteção e de mitigação anti-DDoS, tá? Então, questão de escalas aqui, o chip ele suporta 256 mil entradas de filtro em hardware, tá? Isso não introduz delay nem latência na rede, então isso é feito uma filtragem a nível de hardware, suporta 64 mil filtros de saída, né? 256 sentido ingress e 64 mil sentido egress, tá? E, além disso, a gente consegue fazer filtragem granular até nível de payload, né? A camada 7 ali, ou payload. Então, por exemplo, você consegue fazer um filtro dentro do payload buscando www.nokia.com, né? Um ataque ao DNS, você consegue ir lá e buscar essa string, essa query dentro do payload. Então, é um outro diferencial do nosso chipset. Além do hardware, do chipset, do coração do roteador, outro ponto diferencial dos nossos equipamentos é o sistema operacional, o SROS. Então, quando a gente fala de service routing, a gente não está falando só de serviços básicos ali de VPNs, não, a gente está falando de serviço num contexto de topologia, de rede mesmo. Então, a gente está falando de serviços avançados como BNG, CGNAT, a parte de Packet Core, a parte também ali de serviços VPNs, né? A parte de agregação, acesso à agregação, serviços VPNs L2, L3, enfim. O SROS ele consegue fazer todos esses serviços de forma integrada. Então, o SR1, né, que é o carro-chefe aí do mercado ISP, ele consegue fazer todas essas funções aqui num único equipamento, né? Então, consegue posicionar esse equipamento para borda, para BNG, para CGNAT, enfim. É um equipamento muito serviço e muito versátil, tá? Outro ponto, que esse sistema, né, o SROS, ele roda em todo o portfólio da Nokia IP. Então, aqui é uma foto do nosso portfólio. À esquerda aqui são equipamentos com chipset próprio, FP4 ou FP5, tá? O SR1, que é o que a gente está falando aqui hoje, é o equipamento hoje de entrada com chipset próprio que a gente posiciona, tá? A gente tem equipamentos aqui FP3 também, a gente acaba não posicionando, são equipamentos mais legados, mas equipamentos que a gente posiciona num greenfield, né, numa rede nova, o equipamento de entrada hoje com chipset próprio seria o SR1, tá? À direita aqui são equipamentos com chipset de mercado, tá? Mas que também rodam o sistema que roda no 7750 SR1, tá? O SROS. Então, vamos falar agora de fato do 7750 SR. Então, o SR1 ele é um equipamento ali com 2 slots, tá? 1.5 tera full duplex, e ele é da família 7750 SR. Então, aqui tem alguns equipamentos da linha SR. Depois a gente vai falar, o Antônio está aqui com a gente, ele vai falar do 2S também, que é o equipamento que tem na rede da Valinet. Também ele compartilha o mesmo chipset FP4 do SR1, tá? Hoje, o maior equipamento da Nokia é o equipamento 14S, que compartilha ali line cards, tanto FP4 quanto FP5. Então, só por curiosidade, né, um equipamento ali de até 216 tera full duplex, é o maior equipamento da Nokia. A gente já tem operadoras aqui no Brasil com 14S na rede, tá? E o SR1, né? Então, o que o SR1 faz, né? O que ele traz ali de vantagem para o provedor? Então, primeiro, o coração dele é FP4, tá? Chipset próprio.
3 tera de capacidade. Você consegue equipar esse equipamento com até 4 tera em número de interfaces. Então, passando isso para números ali de 400 ou 100 GB. Até 8 portas de 400, tá? Em 2 RUs de tamanho, até 40 portas de 100 ou 240 portas de 10 GB. Então, isso é o que a gente consegue atender em número de interfaces. Mas o que mais que esse equipamento faz, né? BNG, a gente consegue fazer até 128 mil usuários, PPPoE ou IPoE, tá? Do stack, PV4 e PV6. Ele faz as funções integradas de BNG e CGNAT com módulo de serviço, que vai ser tema de uma próxima websérie, tá? Então, a gente faz CGNAT também integrado, que é o SR1. BGP Full Routing, então a gente consegue fazer a função de borda de rede, integrado com as outras funções. Então, uma função não perde desempenho na outra, tá? Quando a gente fala de chipset próprio, né, já foi tudo pensado para isso. Então, se eu fizer o full routing ali, a função de BNG, ela não perde desempenho. A função de CGNAT, que tem um módulo de serviço para agregar mais capacidade ao roteador, também não perde desempenho. Então, a gente consegue integrar essas 3 principais funções ali do core IP, do core do provedor, no mesmo equipamento, né? Isso aí traz simplicidade ali, simplificação operacional, redução de gastos, né, de OPEX, ali, de energia, de espaço, e traz mais capacidade. Se você comparar, né, o que a gente entrega de capacidade, tanto em bits por segundo, quanto em escalas de BNG, em escalas de CGNAT. O inicial CGNAT, por exemplo, são 80 GB de CGNAT, né? O full route são 34 milhões de rotas na tabela RIB do equipamento. Enfim, então a gente consegue entregar muita capacidade, isso num único equipamento. Aí muita gente pergunta, mas eu vou integrar tudo isso num equipamento só, e se eu perder esse equipamento eu perco tudo? Então, o que os clientes vêm fazendo bota 2 equipamentos, 2 SR1s, tá? Protegidos. Por exemplo, a função de BNG, a gente consegue espelhar os usuários entre esses 2 equipamentos. Se o equipamento cai, o usuário que foi autenticado no equipamento principal, ele já está replicado no equipamento backup. Então, se um BNG cai, aquele usuário não precisa reautenticar no outro BNG, né? Ele nem percebe que houve uma queda na rede. Ele simplesmente comuta para o outro BNG e sai o acesso dele para a internet. Então, a gente tem essas features, né, de segurança. Então, isso é aplicável ao BNG. Então, a gente consegue também replicar ali, fazer redundância para o CGNAT, redundância para a saída para a internet, na borda de rede, enfim. Então, se a gente tem ali 2 equipamentos, a gente protege a rede e consegue agregar vários serviços ali, facilitando e entregando mais capacidade, tá? Então, aqui está a foto dele. A parte frontal ali, a gente tem 2 slots de line card, tá? As possibilidades de cartões são essas aqui de baixo. Então, eu tenho 6 portas de 100, por exemplo, 12 de 100, que é esse aqui da foto aqui de cima, tá? 3 com conectores CFP2, 16 portas de 10/25 mais 2 de 100 e 3 ou 6 conectores que é CFP-DD. Tá? Então, esses são os possíveis cartões. Se você olhar, a maioria das portas aqui são de alta capacidade, né, de 100 ou 400 GB. Então, a gente consegue atender interfaces de mais baixa capacidade, por exemplo, 10 GB, com 2 soluções. Uma solução que a gente fala de satélite, que é você colocar um switch do portfólio da Nokia abaixo, e esse switch vira uma placa do roteador. Ele não vai ter um IP, ele não vai ter uma gerência dedicada, não. Ele vai ser integrado ao equipamento, só que em vez de usar o backplane para se comunicar com esse satélite, ele usa uma porta de 100, por exemplo. Tá? Então, a gente tem essa solução de satélite, e também a gente tem uma solução de breakout, que é pegar uma porta, por exemplo, essa aqui de 100, e quebrar ela em 10 portas de 10, ou 4 portas de 10, né? A solução de breakout. Tá? Então, isso aí pensando a nível de line card. A parte de controle, ela é toda integrada aqui ao chassi, com 2 RUs. Tá? Então, a gente tem portas de console, cabo e Bluetooth. A gente tem portas aqui de sincronismo, portas de gerência out of band, né? Você pode botar um IP aqui para acessar isso de forma out-band. A gente tem cartões aqui flashcard, né? Compact flash. Então, a gente tem o CFP2, que a gente fala o CFP3, esse da direita, que é o principal, onde vai o software do equipamento, onde vai carregadas as configs iniciais, as configs do equipamento, tá? Então, isso vai protegido aqui nesse slot. A parte traseira, a gente tem os filtros diários, as ventoinhas, são 4, e se uma falhar, você consegue trocar isso em campo, né? Elas são hot swappables.
a parte de alimentação pode ser AC ou DC, tá? Pensando em agregar serviço e o que isso traz de benefício, né, TCO, o que traz de vantagens para o cliente, tá? Quando a gente fala aqui, por exemplo, uma configuração inicial de 4 portas de 100 e 80 GB de CGNAT, né? Se a gente comparar porta com porta, por exemplo, aqui Nokia, o da esquerda, e um competidor A aqui à direita, se a gente comparar porta com porta, só o BNG, o que está em azul aqui, por exemplo, a gente pode ficar mais caro. A Nokia é mais caro, 24% aqui mais caro. Mas se a gente começar a pensar em soluções multisserviços, né? Agregar o CGNAT junto aqui, o competidor vai ter que empilhar mais uma caixa, né, de CGNAT, e já vai ficar bem mais caro que a gente. Aí, se você pensar ainda em log, a gente tem funções aqui de CGNAT que a gente consegue fazer o log linkado ao Radius, né? Então, a gente não precisaria colocar um servidor extra desses logs, né? A gente conseguiria fazer o log do CGNAT, por exemplo, atrelado ao log do Radius. Então, a gente tem uma economia de log também. E energia, né? Se a gente botar consumo de energia na conta aqui, a gente fica também bem mais barato. Se a gente crescer essa capacidade, vamos dizer que 4 de 100, vamos crescer mais esse roteador, 24 portas de 100 e 300 GB de CGNAT, né? Pensar logo uma capacidade superior ali. Se a gente pensar nisso, a gente fica quase 60% mais barato do que os competidores, né? Quando a gente agregou essas duas funções de CGNAT e BNG, a gente já ficou ali 60% mais barato, entregando ali 300 GB de CGNAT. Então, capacidade de usuário, né? A gente consegue ter, dependendo do competidor, até 4 vezes mais capacidade, né? De novo, aqui a gente faz 128 mil usuários, dual stack. O CGNAT, dependendo ali com quem a gente está competindo, a gente é de 4 a 30 vezes mais capacidade, né? E a gente consegue ali uma redução tanto no CAPEX, né, que a gente viu aqui, quanto no OPEX, quando a gente bota também a luz ali ou o espaço em Rack Unit na conta, tá? Então, quando for fazer um investimento na rede, é importante não só olhar a porta, né? Não só olhar, eu preciso de uma borda de rede de tantas portas de 100. Não, olha a solução como um todo, né? As portas são importantes, claro, mas também multisserviços. Tá? O que vai fazer esse equipamento, né? Vai fazer só uma função? Por que eu não agrego outra função? BNG mais CGNAT, trabalhando junto é muito melhor, né? Por que você ter o NAT separado do BNG se você pode fazer isso tudo numa caixa só? Então, esse é o conceito aí da Nokia de multisserviço e é o que a gente trouxe para o mercado ISP há uns 3 anos atrás, quando a gente introduziu o SR1. Foi o carro-chefe, foi o equipamento que a gente trouxe para o mercado ISP e que vem tendo sucesso. Hoje, muitos mais ISPs conhecem a Nokia por conta do SR1, tá? Então, eu queria trazer aí o Antônio para também dar o depoimento dele, que tem hoje Nokia na rede, né, em mais de um ponto de rede, para poder compartilhar a experiência, né, o que melhorou na rede da Valinet e o que trouxe de benefícios para dar um pouco também do seu depoimento. Obrigado, Pedro. Bom, meu nome é Antônio Menezes, sou responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento aqui da Valinet, tá? E carrego comigo também a responsabilidade de arquitetura de core de rede. Então, assim, com isso, no nosso dia a dia, quando a gente traz esse tipo de produto para operação, a gente aqui sempre pensa em algumas premissas, né? Primeiro, o equipamento ele tem que atender tecnicamente, né? Ele tem que ter as features necessárias para atender a nossa operação. Então, o SR1 ele traz diversidade de portas, né? Ele traz questão de multisserviços em uma caixa que faz 128 mil conexões PVPoE com a capacidade ainda de HA, né? Você entrega alta disponibilidade ali para o assinante. Então, assim, além disso, eu tenho muitos serviços na minha caixa, mas sempre vem uma preocupação, né? Mas, por exemplo, a questão de tem um hardware dedicado ali para CGNAT, né? Então você não compromete outros serviços do equipamento. E trazendo um pouco assim para a realidade do nosso assinante, nós tivemos algumas melhorias, tá bom? Por exemplo, primeiro que
acho que foi o primeiro equipamento aqui na história da companhia que ele teve um acompanhamento completo, desde a aquisição até o momento que ele entrou em produção. Aí trabalhamos aí a 4 mãos, né? Nokia, DPR e Valinet. Então, assim, foi o primeiro equipamento que a gente não teve nenhuma dor de cabeça depois que pôs em produção. Por quê? A gente entende que a Nokia, a gente aprendeu que a Nokia, o que ela coloca ali no documento dela, ela testou assim, várias vezes, né, em laboratório. Então, você está trazendo aqui para o ambiente de produção, é sem risco, pode confiar que o produto vai entregar, né? E, assim, por ser uma caixa tão flexível, ela acaba sendo estratégica, porque nós, como ISPs, a gente, às vezes, não tem tanto recurso como uma operadora. E trazendo esse tipo de equipamento, eu consigo mexer na hierarquia da minha rede com ele. Porque hoje, de repente, eu tenho uma caixa que ela está posicionada como BNG. Mas amanhã eu posso reposicionar essa caixa como borda ou como borda IBNG, né? Então, assim, é um equipamento bastante estratégico. Outra coisa importante, quando a gente implantou e fez a transição do antigo fabricante para a Nokia, a gente percebeu que alguns ataques DDoS que a gente recebia em IPs públicos em CGNAT, a gente pôde ver que o SR1 ele segurou aqueles ataques, né? Quase não afetou o nosso assinante, né? E ele é, mais uma vez, estratégico, porque a Nokia entrega uma outra solução, né, de análise e mitigação de ataque, a proteção da rede, né? Ou seja, é mais uma funcionalidade do equipamento aí na nossa operação, né? Uma outra coisa que foi muito importante também, Pedro, aí na aquisição, que a gente também é uma premissa nossa, é a questão que às vezes muitas operações pecam e deixam de olhar para a questão de logística, né? A DPR aí se preocupou em ter o equipamento disponível ali em tempo hábil para entregar para a operação, né? Porque assim, não adianta eu precisar de um equipamento ali em 60 dias, a empresa, o parceiro me entregar em 120. Não faz sentido, né? Esse é outro ponto importante da parceria, bem colocado, né? A parte logística toda é com a DPR, perfeito. Exatamente. Por exemplo, a DPR, no final do ano passado, me ligou, Antônio, como que está a previsão aí de módulo, disso, daquilo? Eu expliquei nossa estimativa. E tenho certeza que eles, né, abasteceram o estoque deles com aquilo que a gente planeja para esse ano de 2024, né? Isso aí também foi algo crucial, né? Enfim, acho que são pontos assim bem importantes, né? A questão da técnica, a questão da logística e, por último e não menos importante, preço, né? Exatamente. Você diz, né? Beleza, se você comparar o preço da porta, realmente não vai ser competitivo. E eu bati isso assim com outros fabricantes aqui na época de negociação. Mas na hora que a gente traz para uma camada de agregação de serviços, a gente vê que fica super competitivo e não só isso, né? Você ganha muita qualidade, assim, a garantia de qualidade de entrega de serviço, né? Seja na borda, seja com BNG, seja com CGNAT, ou seja para alguma integração ali com solução de mitigação de ataque anti-DDoS, né? O equipamento tem uma alta capacidade de escritas de ACL, né? Como você bem disse, ter o chipset desenvolvido dentro de casa é uma grande vantagem, né? É uma grande vantagem. Porque aí você tem domínio total ali sobre a capacidade aí do seu produto. A gente sabe até onde a gente consegue ir, né? E sabe que a gente consegue ir o que está ali documentado é o que a gente atende mesmo e consegue fazer várias funções porque a gente desenvolveu tudo, desde o software para o hardware, tudo desenvolvido dentro de casa, né? Então, se a gente fala que faz junto com outra função e uma função não atrapalha na outra, é porque isso foi testado, isso que você comentou, é tudo muito testado antes da gente botar no mercado, né? De botar isso em produção. Exato.
E Antônio, eu gostaria que você falasse também que vocês gostaram do SR1, que acho que foi o primeiro produto, e adquiriram o 2S, né? Um equipamento maior, Exato, o SR2S. bem lembrado, bem lembrado. Aí, assim, trazendo mais uma vez para a questão de estratégia, né? O SR2S é uma caixa maior do que o SR1, e na época havia uma preocupação porque a instalação desse roteador seria em um site a mais de 500 quilômetros de distância, né? E é um local que a gente não tem time próprio alocado, né? Em São Paulo, inclusive. Então, assim, eu tenho que colocar um equipamento que vai me entregar resiliência, confiabilidade, alta disponibilidade de todos os elementos, seja fonte, seja placa QSFP, seja de controladora. Então, a gente fez a análise, né, das soluções que a gente tinha disponível no mercado e, poxa, a gente pega um SR2S, ele tem porta para 800 gigas, né? Então, assim, a gente fez uma escolha, assim, muito feliz ali, porque ele te dá a flexibilidade de trabalhar com vários tipos de módulos, né, diferentes, e entrega uma alta disponibilidade em todas as camadas do equipamento, né? Porque a gente não podia trabalhar com a hipótese de ter uma falha remota lá nesse equipamento, né? O legal é que ele compartilha, né, o software e o chipset do SR1, né? Eles são os mesmos ali do SR2S. A questão aí de aprendizado, né? Quem implantou quem opera opera o outro tranquilamente, né? A diferença que ela é uma caixa que com uma capacidade maior ainda, né? Vai ter maior throughput, ela vai ter uma capacidade maior de escrita ali de ACLs, né? Ela vai... É a evolução, né? É o próximo salto ali do SR1. Exatamente. Entendeu? Não, obrigado, Antônio. Acho que trouxe aí seu depoimento para pessoal aí que está assistindo, né? Ver que não é só a Nokia aqui falando, né? Os clientes também dando depoimento e vendo realmente o que a Nokia entrega, né? Então, obrigado e... Que é isso, eu que agradeço a oportunidade aí, foi bacana o bate-papo. Pessoal, então gostaria de agradecer quem assistiu a gente até agora, quem ficou aqui com a gente. Espero vocês no terceiro episódio, que a gente vai falar do nosso módulo ESA, nosso módulo de serviços agregados, serviços avançados do SR1, tá? E aí a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe do CGNAT com esse módulo, tá? Então fico aguardando vocês no próximo websérie aí, no terceiro capítulo. Obrigado e até a próxima.